Nós queremos iniciar o nosso painel de agora, apresentando o nosso irmão Cláudio Ananias, está aqui à minha esquerda, doutorando e mestre em filosofia, especialista em gestão e docência do ensino superior, formação em filosofia, ciências da religião e música, e é autor do livro Cristianismo Inteligente, a fé em harmonia com o intelecto. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, antes o crente pode ter essas formações todinha, pode, deve ter. Está aqui um crente do meu lado, que é uma referência para nós. Primeira pergunta: qual a importância de um curso teológico na vida de um cristão? Se nós estamos falando sobre fé e razão, o curso teológico, ele favorece mais a fé do que a razão, no sentido de trabalhar as coisas que nós cremos, aquilo que nós cremos. No entanto, trazendo um pouco da minha experiência pessoal, o que me levou a voltar-me para as discussões filosóficas, racionais da fé cristã, foi o contato com o estudo teológico. Há uma disciplina na teologia chamada apologética cristã. Como o curso não é de defesa da fé cristã, nem é um curso de filosofia, é de teologia, então ela não aprofunda essas questões. Mas a partir do contato com aqueles temas, foi que eu me envolvi com essa temática geral da defesa da fé cristã. É um curso que favorece bastante o seu contato também com os temas recorrentes na defesa da fé cristã. Como demonstrar nossa posição cristã quando os professores ficam nos bombardeando com ideologias evolucionistas? Em primeiro lugar, é importante nós pensarmos em um posicionamento equilibrado. O texto base durante a palestra diz com mansidão e temor. Então não adianta você ir na euforia, na tentativa de ganhar o argumento. Até porque, em primeiro lugar, nós devemos ganhar a pessoa. Depois nós ganhamos o argumento. Então você pode buscar o diálogo. Tenta dialogar com o professor, trazendo a sua perspectiva cristã e ouvindo a dele. Se um professor em sala de aula ele tenta desconstruir a fé cristã e ninguém se apresenta para fazer um contraponto a isto, todos os alunos na sala de aula só sairão com aquela perspectiva do professor. Mesmo que você não tenha um argumento forte, mesmo que você não esteja em condições de debater com ele, é importante você pelo menos dizer que existe uma posição divergente. Você diz: eu não sei, eu não tenho como colocar aqui nos pormenores, mas eu sei que existe a posição criacionista. A propósito, todas as descobertas científicas favorecem mais o criacionismo em detrimento do evolucionismo. E aí os alunos naquela sala de aula, eles sairão sabendo que existem duas posições e não mais só uma. Porque a maioria dos ateus nasceram em berço cristão. Eu vou fazer aqui uma brincadeira. É só para descontrair, porque hoje em dia quando a gente fala nesse tema, descontrai mais do que discute, não é? Mas todo mundo nasce arminiano, depois é que se torna calvinista. A mesma coisa, todas as pessoas nascem acreditando em alguma coisa. Com crença. Com crença, né? As pessoas nascem com crença. Como o nosso mundo é cristão, o mundo é cristão, então a maioria das crenças é a crença cristã. Por um dado simplesmente estatístico, as pessoas, os ateus, nascem cristãos. E por que eles desistem do cristianismo? Tem um dado bem interessante que você encontra tanto no livro da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta, como neste livro Deus Não Está Morto, que foi influenciador do filme com o mesmo título. A Nancy Pearcey ela coloca assim: nossos jovens e adolescentes, eles passam a infância na igreja, a adolescência na igreja, sendo ensinados pelos seus pais, pelos pastores, pelos professores de escola dominical, pelos líderes de mocidade, acerca da fé cristã somente. Quando eles chegam na faculdade, eles na verdade fizeram o quê? Arrumaram as suas malas e foram para a universidade para abandonar a fé que receberam, porque eles se encantam com o que está sendo apresentado por intelectuais, por doutores. E aí eles dizem assim: meu pai não é doutor em filosofia nessa área,
Meu pastor também não é. Então, os ismos que são apresentados a eles, marxismo, evolucionismo, né? Todos os ismos, os encantam, porque eles têm o argumento da autoridade. Quem está me passando é uma pessoa com alto grau acadêmico. Então, daí a importância de que estes conteúdos, eles sejam discutidos em paralelo com a fé cristã. A necessidade atual é esta. Antigamente não havia todo esse bombardeamento. Não havia a necessidade de se trabalhar tanto esses temas. Mas hoje, se há, a igreja deve despertar para isso. Então, uma das razões por que as pessoas deixam a fé é porque elas normalmente só vão descobrir que existem estas perspectivas de pensamento quando chegam na faculdade. Como ser um pesquisador na universidade se quase não achamos ideologias cristãs e professores que possam nos orientar? A pergunta está com uma informação equivocada. Se você se debruçar na história do pensamento ocidental, na história da filosofia, desde os filósofos platônicos até a modernidade, a maioria deles eram teístas, ou seja, eles acreditavam em Deus. Alguns cristãos, outros não, mas sempre com a crença em Deus. E o maior número destes filósofos, desses pensadores que se tornaram famosos na história, eram cristãos. Blaise Pascal, René Descartes, Leibniz, Isaac Newton, o grande cientista. O Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Tantos outros filósofos que a gente podia ficar citando aqui, eles eram cristãos. E aí o sistema de pensamento deles, a filosofia que eles desenvolveram, é uma filosofia que está amparada na crença. Qual é a posição inversa? Como houveram alguns filósofos ateus, ficou aquela alcunha de que a filosofia propaga o ateísmo, é ateísta, e quem for estudar filosofia e quem entrar na universidade na área de humanas vai se tornar ateu. Isso não é verdade. Agora, tem um ponto importante aí com relação ao ateísmo. É que as pessoas, a maioria dos ateus que existem, eles não são ateus por causa da discussão sobre evidência ou não evidência. Eles são ateus por uma questão de vontade. Porque se você admitir a existência de Deus, você tem que admitir tudo que vem junto. E aí você precisa assumir uma posição diante disso. Então é desconfortável assumir a existência de Deus com todos os seus atributos e não aderir a Ele. E fica mais fácil jogar o lixo para debaixo do tapete e dizer que Deus não existe. Vá na biblioteca das universidades e você vai ver que na seção de filosofia, a maioria dos filósofos que terá são de filósofos cristãos, são de filósofos teístas. Existe a possibilidade da teoria da evolução e o criacionismo concordarem em algum ponto ou são totalmente contrários? Existe, porque a evolução ela tem duas facetas. Nós chamamos de microevolução e chamamos de macroevolução. Quanto à microevolução, é perfeitamente conciliável. O que é a microevolução? É a evolução dentro da mesma espécie. E isso é observável, isto é visível. O pastor Licurgo, quando ele está trabalhando esse tema, ele gosta de perguntar: você acha que Noé colocou um casal de peixes dentro da arca? Ele colocou um casal de cães. Mas aí a gente vê ao longo do tempo a evolução, mas é a evolução dentro da mesma espécie. Então isto é possível de acontecer. A mudança de pele, a cor dos olhos e tantas outras microevoluções que a gente pode observar. Agora, a macroevolução, que é a mudança de uma espécie para outra, isso nunca foi observado. Qual é a resposta que os evolucionistas dão para isso? Eles jogam isso para os bilhões de anos. Claro, você não pode ver os bilhões de anos, por isso que, de novo, Norman Garsey tem razão. Eu tenho mais fé para acreditar que não existe a macroevolução, porque não é observável e não há evidências alguma disso. Essa distinção precisa ser feita quando se trabalha essas discussões. Como devo lidar com os professores de história, abro aspas, não são todos, e sociologia, não são todos, que pregam a teoria marxista em sala de aula, atacando diretamente nós cristãos? Qual é a postura que o cristão, o jovem, deve ter? É a mesma postura da primeira pergunta que eu respondi. Você
precisa ganhar primeiro a pessoa, depois é que você ganha o argumento. Às vezes o professor ele vai ficar falando sozinho quando olhar para a sua vida. O problema é que muitas vezes esse cristão que está querendo ganhar o argumento não se comporta de acordo com o argumento que está defendendo, como verdadeiro cristão. Em segundo lugar, é importante você procurar conhecer estes argumentos. Não é conhecer a partir do professor. Tem crente que reclama dessas coisas e não lê nem a Bíblia, quanto mais um livro de sociologia e de filosofia. É importante você olhar primeiro para você. Veja a sua condição, como é que você está se comportando e depois você apresenta os argumentos. Deixa eu dar só uma dica. Normalmente os sociólogos, eles já nasceram neste ambiente esquerdista. A disciplina sociologia, ela já nasce com essa base. Então você não vai ter nos livros de sociologia um sociólogo que vá contrapor a posição da própria sociologia. O que seria melhor você fazer? Ir para os livros de filosofia, porque aí você vai encontrar algum sistema de pensamento que pode contradizer a perspectiva dos autores de sociologia. Deixe-me dar um exemplo para você. Há um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele defende uma teoria, nós não vamos aprofundar aqui, mas em linhas gerais, a realidade ela é incognoscível, ou seja, ela não pode ser conhecida. Se ela não pode ser conhecida, você não pode fazer afirmações metafísicas sobre ela. Você só pode falar daquilo que você experimenta. Então a sua linguagem vai dizer respeito àquilo que os seus sentidos lhe informam. Se é assim, questões metafísicas não podem ser afirmadas. Neste sentido, ele diz que nós não podemos provar a existência de Deus, mas nós também não podemos dizer que Deus não existe. Provar a inexistência. Eu tenho que suspender o juízo. E aí, se o professor apresenta a posição ateísta, você diz, professor, mas tem a posição de Kant, que diz que você não deve fazer isso. É um exemplo objetivo, né, dessas discussões que pode se desdobrar.